A justiça é humanizada? Ah, não sei não. Mas aqui em Bragança Paulista, ela é. E graças ao meu amigo promotor, Rogério Filócomo. Olha a responsabilidade que eu estou te dando. Olha, com essa introdução não sei nem o que falar mais. Pronto, não vamos acabar a entrevista não, porque você tem muito conteúdo para me dar. A justiça em Bragança está humanizada e humanizando. Como também a Polícia Civil, com o Sandro Montanari, também está humanizando. E quando eu vejo que o projeto público, que é para atender a comunidade, a população, começa a pensar de forma humanizada, existem várias interpretações. Tem que humanizar mesmo. Ah, então você é de esquerda. Eu não vou nem responder. Né? Nem respondo isso porque esse radicalismo banal que tem hoje no Brasil é altamente irritante. A justiça, ela tem que ser humanizada. E para comprovar esse trabalho, eu trouxe hoje aqui duas pessoas importantes que eu reputo como pessoas importantíssimas na sociedade. São essas pessoas que são mais importantes que qualquer político, qualquer prefeito, qualquer pessoa da cidade, que fazem um trabalho de recuperação. Alcoólicos Anônimos. Que trabalho maravilhoso. Eu tenho acompanhado através de um amigo que está indo lá e ele está sendo recebido de uma forma prazerosa. E ele fez, e me emociona muito, ele fez aniversário esses dias e a mulher dele me contou que ele fez um bolo e a filha trouxe um bolo. E não tinha velinha. Ele falou, compra uma velinha de número 1. Mas por que, pai? Por favor. Colocou e falou, esse é o primeiro ano da minha vida que eu estou realmente vivendo. Olha isso. Emocionante. E aí eu lembrei de você, meu amigo. Lembrei do AA e de toda a assistência que você está dando para ele, família. E eu também hoje estou aqui com o pessoal do NA, Narcóticos Anônimos. Eu tenho orgulho fodástico por vocês. Porque a droga, ela é uma doença, como o álcool é uma droga. Mas é específico. Para mim, uma das piores drogas. Mas vocês fazendo esse trabalho de Narcóticos Anônimos, cara, o prazer que eu tenho de recebê-los e poder falar desse assunto com vocês. Eu perdi um irmão para as drogas. E eu perdi o meu irmão na mesa do transplante de fígado, lá em Porto Alegre. Porque o uso compartilhado de seringa durante muito tempo deu uma hepatite C e não tinha cura, precisava de transplante. Foi uma luta muito grande. E aí eu resolvi aprender tudo e começar a fazer palestras. E que esse ano eu terminei porque me emociona muito. Mas a tua presença me emociona. Filócomo, que coisa boa. Mário, primeiro, é um prazer novamente estar na sua presença. Você é uma pessoa muito querida por mim. E hoje eu me sinto muito honrado de fazer essa nossa conversa com representantes dos Narcóticos Anônimos e dos Alcoólicos Anônimos, esses grupos de apoio que prestam um relevante trabalho aqui na cidade. Eu digo, Mário, que o conceito de justiça é um conceito transideológico. Não existe ideologia para quem quer justiça. Perfeito. E por isso que quando eu vim para Bragança Paulista como promotor, eu copiei uma ideia, a ideia não é original, é a ideia de um promotor, o Mário Sérgio Sobrinho, de implantar aqui a justiça terapêutica.
como o próprio nome diz, justiça e terapia, principalmente em relação aos crimes que são praticados em razão do uso abusivo de álcool e drogas. E numa primeira reunião com os grupos de apoio, eles assim imediatamente assumiram o compromisso de fazer essa justiça terapêutica funcionar. Vamos fazer isso aqui em Bragança Paulista. E hoje, muitas vezes, alguns crimes, ao invés do sujeito ser processado e condenado a uma pena de prestação de serviços, ou um regime aberto, assinar uma carteirinha, ou pagar uma multa para o fórum, ele vai participar de reuniões dos grupos de apoio, onde ele vai ter noção do que é a dependência química, a dependência alcoólica, o que é essa doença, que hoje é uma doença mundial, né? O número de dependentes químicos que nós temos. E aqui em Bragança eu falo o seguinte, que muitas dessas pessoas que são encaminhadas acabam permanecendo lá, deixam de usar drogas, deixam de usar álcool abusivo e não praticam mais infrações penais. Porque muitos dos crimes que nós temos hoje, uma embriaguez ao volante, furto que a gente tem em supermercado, em farmácia, esses pequenos furtos, violência doméstica familiar, quantas coisas que a gente vê do filho que agride a mãe, do marido que agride a esposa, relacionada ao uso abusivo de álcool e drogas. Então, o olhar da justiça também tem que estar nesse lado preventivo. E eu me sinto muito honrado, mas assim, honrado mesmo, dos grupos de apoio assumir esse compromisso com a cidade de Bragança Paulista. Sim. E prestarem esse serviço, porque eles que fazem tudo lá. Né? Você não está passando a responsabilidade, você está passando um problema que eles abraçam com carinho, com amor, e eles abraçam de uma forma tão responsável que o caminho é esse, é a conscientização de que o álcool faz mal, que a droga pior ainda, mas os dois são nefastos para o ser humano, e eu fico assim feliz de ver que esse tipo de ação, que pode ser criticado por qualquer um que não entende o problema humanitário, a humanidade, o humanismo, que é essa recuperação, e eu sei que tem pessoas que se recuperaram, e isso é uma arte da vida que precisa ser bem administrada e bem pensada, e você criou isso em Bragança. Eu tenho um respeito enorme por você, pela pessoa, pelo profissional e por essa ação. Isso é um respeito muito grande. Agora você, meu amigo, Alcoólicos Anônimos, me fala a respeito dessa experiência. Então, alcoolismo é uma doença, né, física, mental, emocional, não é o AA que fala, né, a Organização Mundial da Saúde. Então, através do promotor, através dessa reunião que nós fizemos, né, o promotor aí, como ele é de Bragança, e ele falou para mim, isso particularmente, que precisava fazer alguma coisa para Bragança nesse sentido. Isso aí é uma oportunidade, né? A palavra é oportunidade, né? Daquela pessoa que teve lá o seu delito, se ele não tivesse alcoolizado, ele não faria, né? Então, ele vai conhecer uma sala, assim como eu fui, assim como outras pessoas vão, né? Que a mulher manda, o patrão manda, o promotor manda, a justiça está acima de tudo, né? A gente respeita e acata o que a justiça determinar, né? E eles vão ser bem recebidos, como qualquer outra pessoa que vai procurar ajuda, né? Chegou naquela porta lá, na primeira reunião, o que ele vai ouvir? Você é a pessoa mais importante na reunião do dia de hoje, né? E aí ele acaba abrindo a mente para um novo mundo, né? Essa chance de conhecer. Puxa vida, ele escuta um, escuta outro, né? Umas histórias muito piores, umas histórias mais tranquilas, mas ele, se identifica, né? E acaba voltando. Você muda a vida. Muda. Isso aí é uma transformação, né? O AA é um programa de vida para toda a vida, né? É uma irmandade de pessoas. Existe há muito tempo. 90 né? anos. 90 anos. Nós temos o início lá em 1935, né? Com o Bill e o Bob.
E do AA saíram todas as outras irmandades de anônimos. Perfeito. É muito bom. E no NA, como é que funciona? Legal. Obrigado, primeiramente, né, pelo espaço, pelo convite. Bom, NA, Narcóticos Anônimos, é uma irmandade sem fins lucrativos de pessoas para quem as drogas se tornou um problema maior. Né? Não se custa nada, não se tem que preencher nenhum formulário, nenhuma promessa, né, nem verbal, nem escrita. O único requisito para ser membro e participar da nossa irmandade é o desejo de parar de usar. Né? Então a gente se reúne regularmente, né, para trocar experiências, para se incentivar nesse caminho de recuperação, né? E o que a gente costuma dizer é que não tem um paralelo sobre o valor terapêutico da ajuda mútua, né, de um adicto para outro adicto. Perfeito. Você tocou numa frase muito importante. Estamos aí em recuperação, né? O mais importante é o dia de hoje. Sim. Que eu não usei, não fiz planos e acho que houver não vou usar. Então, Narcóticos Anônimos também está de portas abertas para qualquer pessoa que tem problema ou pensa ter algum problema com droga, que sua vida tenha se tornado incontrolável, né? A gente aprende que é possível, né? Para qualquer caso, para qualquer situação, qualquer tipo de pessoa, em qualquer realidade, é possível. Parar de usar, perder o desejo e depois disso encontrar uma nova maneira de viver. Perfeito, a superação. Exatamente. Né? Porque nos dois casos, Alcoólicos Anônimos e... Cara, principalmente você, eu lembro das coisas da minha vida e eu sei o quanto foi difícil, né? Narcóticos Anônimos. E isso é uma bênção na cidade. É uma coisa que me faz tão bem. E eu vou colocar sempre o programa à disposição de vocês, para que vocês venham falar a respeito quantas vezes quiserem. Porque esse é um assunto que nós temos... Na Fundação Casa tem crianças de 12 anos com problemas. Eu dei palestra na Fundação Casa e eu depois encontrei um menino com 15 anos e disse para mim: "Você é o Mário?" "Eu sou." "Eu quero agradecer você pela palestra, porque depois que eu ouvi a sua palestra eu nunca mais usei droga." E aí eu fui pro carro e chorei. Ah, vício. 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 E agora nós estamos precisando fundar em Bragança Jogadores Anônimos. Porque virou uma febre estúpida e tão imbecilizante, porque todo mundo sabe que aquilo é uma ladroeira. E quando eu vejo um jogador de futebol falar, joga na Bet, não sei o quê, eu fico altamente irritado. Eu nem quero mais ver esse jogador jogar. Eu não quero mais. As pessoas precisam entender que qualquer vício é prejudicial. E ver o trabalho de vocês, para mim é uma honra. Eu estou honrado por vocês estarem aqui. Sempre de uma forma, mantendo vocês em sigilo. Claro que as pessoas depois comentam, reconhecem pela voz, mas não quer dizer nada. E promotor, meu amigo, porque eu já te considero um amigo, eu tenho o maior prazer em ver seu trabalho usando essas entidades como uma tentativa de solução. Nós vamos conseguir mudar o mundo? Não. Mas se não houver tentativa, a gente não muda uma pessoa. E se a gente conseguir uma pessoa se mudar, nós já estamos fazendo um trabalho excepcional. Obrigado. Obrigado por você existir em Bragança e ser uma pessoa com essas características e estar sempre atendendo aos meus chamados. E hoje a ideia, inclusive, foi do Alcoólicos Anônimos fazer essa entrevista para que as pessoas ficassem bem esclarecidos. Parabéns! Parabéns! Eu estou emocionado com vocês. Muito obrigado.
Muito obrigado mesmo. Eu vou dar uns presentes para vocês. Tem que pegar aqui. Primeiro, a JMS é uma empresa de Atibaia que ela faz muros e lajes. É uma empresa que tem 54 anos e ela mandou de presente para você, por causa da sua profissão, Ótimo. uma trena de qualidade. Ó. Tá certo? Então essa é sua. Ô, Mário, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, né, da gente estar aí conversando. O supermercado Mendonça mandou panetone. Quem é que não gosta de panetone aqui? Ninguém respondeu, né? Como um bom italiano, eu gosto. Então eu vou dar um panetone para você, Rogério. Tá bom. Tá bom? Supermercado Mendonça. Maravilha, Muito obrigado. bom esse panetone. Sensacional. Meu amigo do NA, um brinde a você. A caneca é sua, Obrigado, seu Mário. tá certo? Para vocês lembrarem da importância que eu dou para vocês, porque esse é um assunto que é importante. Mas é claro que eu não dou poucos presentes. Silvio Dejan acabou de lançar um livro de poesias. E são inspiradoras. E o nome do livro é Não Escreva Poemas. Nossa, um poeta dizendo para não escrever poemas, e ele aqui no verso explicou o porquê. Porque tem gente que às vezes fala assim, você escreve poemas? Por que você não escreve outra coisa? Então ele fez esse livro e é uma pessoa, é um empresário, além de poeta, faz parte de todas as entidades culturais. Então, vocês três ganham um Obrigado. livro. E vocês leiam, se inspirem e depois repassem o livro. Porque livro na prateleira é sinal de poeira. Repassem e ele vai ficar muito feliz. E obrigado, Silvio, por tudo, por essa parceria sempre. E eu tenho um grande prazer. Os meus entrevistados, o programa só é ruim porque eu existo, porque meus entrevistados são ótimos. Tá certo? Muito obrigado. Até o próximo programa.